Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Neuroeducação. Eu sou o professor Marcos dos Anjos. O assunto de hoje é 5 dicas para envelhecer mantendo seu cérebro saudável. Esse assunto entra nesse assunto uma série de questões que abordam esse tema de muita relevância. Primeiro porque existe uma condição de envelhecimento mundial, existe o aumento da população em relação à média de idade. Nós estamos tendo aí uma série de avanços de tecnologia, avanços tecnológicos de maneira geral, que tende a aumentar a sobrevida das pessoas. Então, envelhecer vai ser muito comum hoje em dia, E para o futuro, mais ainda. Já nasceu aquele indivíduo que vai ter 120 anos fácil daqui para frente. Tá legal? Então, um assunto que chama bastante atenção para os dias de hoje. Vamos lá então? Então, pessoal, dando início ao nosso assunto de hoje, como manter o cérebro saudável, mesmo com o avançar da idade? Bom, nós já comentamos em vários vídeos, que o sistema nervoso, que o cérebro, mas todo o sistema nervoso é formado por 2 tipos de células específicas, que são os neurônios, que correspondem a 10% em número, em torno de 100 bilhões de neurônios, e a glia. Muita gente esquece da glia ou nem tem conhecimento das células gliais, mas que correspondem a 90% do tecido nervoso. Então, quando nós falamos de manter um cérebro saudável, portanto, nós não estamos falando somente de neurônios, mas também dessas células chamadas células gliais, ok? O neurônio, como nós falamos, são 100 bilhões, mas com o avançar da idade, nós vamos perdendo o neurônio, isso é comum, Nós vamos perdendo gradativamente um número significativo de neurônios. Mas isso pode acontecer de uma maneira muito mais devagar ou, para alguns, de maneira mais rápida. O que nós poderíamos fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para manter essa sobrevida tanto desses neurônios quanto dessas células gliais? Bom, voltando rapidamente aqui, o tópico neurônio, eu vou desenhar um neurônio rapidinho para você lembrar o que é um neurônio. O neurônio clássico é esse aqui. Esse neurônio é chamado neurônio multipolar, tá bom? Não tem só esse, mas esse aqui, ele é bem conhecido. Existem vários tipos de neurônio. O neurônio é capaz de fazer o que nós chamamos de sinapse, ou seja, um neurônio se comunica com o outro através da sinapse. Então, já se sabe que quanto mais sinapse, que quanto mais comunicação um neurônio faz com o outro neurônio, mais tempo ele pode sobreviver. Então, quanto mais importante, porque quanto mais um neurônio se comunica um com o outro, significa que você usa bastante. Quando você usa bastante, ele aumenta, ele reforça suas conexões. E como é que eu posso fazer esse aumento de estimulação? Ora, uma das estratégias é o quê? Se manter ativo. Muita gente, depois que se aposenta, pensa assim, agora é a hora, vou parar, e vou ficar só na praia, ou então eu vou ficar só no sítio e tal. Muito bem, desde que ele faça isso, mas que ele tenha uma outra atividade que continue mantendo o seu cérebro ativo. Isso é tão importante, por quê? Porque mantém essa conectividade neuronal. E quando eu mantenho essa conectividade neuronal, eu estimulo aquelas células que ajudam os neurônios a trabalharem, que trabalham juntamente com esses neurônios, como por exemplo, a glia do tipo astrócito, assim, astrócito. Essa glia, dentre outras coisas, essa célula glial, ela participa, vou botar aqui um vaso sanguíneo, ela tira nutrientes do sangue, metaboliza ou prepara esse nutriente e entrega para o neurônio.
Olha só como essa glia, chamada astrócito, ela pode ser importante. Ela nutre o neurônio e, portanto, a nutrição do neurônio, alguém bem nutrido tende a viver melhor, funcionar melhor e viver melhor, não é verdade? Então, quanto mais você continua uma atividade cerebral intensa, mesmo depois de aposentado, mais você força a conectividade neuronal e, portanto, mais você induz essa glia a nutrir adequadamente esse neurônio. E, portanto, você auxilia no bom funcionamento de toda a atividade cerebral. Essa não é a única glia. Existe uma glia chamada oligodendrócito. Oligodendrócito. O oligodendrócito, eu vou pintar aqui ó, em vermelhinho, é quem vai formar a bainha de mielina. Outra célula glial importantíssima para o bom funcionamento cerebral. Só assim, com uma boa glia do tipo oligodendrócito, o neurônio consegue transmitir o impulso nervoso de forma a ter uma velocidade e intensidade coerente. Então, repare que o bom funcionamento do neurônio depende da glia, ok? Tudo bem? Então, na verdade, a manter-se ativo significa manter a atividade cerebral mais saudável. Continuar ativo significa que você pode mudar de estratégia. Você pode chegar na sua aposentadoria e pensar em trabalhar, por exemplo, com construção de móveis. Você está a fim de trabalhar com marcenaria, né? E aí você faz pequenos trabalhos, você pode fazer, não tem problema, desde que se mantenha ativo, tenha meta, tenha objetivos. Isso é fundamental para manter o cérebro saudável, um cérebro motivado, tá bom? Então, continuar ativo é a primeira dica que nós estamos passando para vocês aqui. A outra dica já está aqui, o sono. Por que o sono é tão importante? Não é só para aquele indivíduo que está envelhecendo não, mas só que, na verdade, faz muita diferença para todos nós. Mas, como eu estou falando daquele que está envelhecendo, que já está se aposentando, dormir é fundamental. Por quê? É porque durante o sono que você, na verdade, tudo aquilo que você está tentando aprender de novo, digamos que você está aprendendo, como eu falei, marcenaria, você quer aprender a ser um eletricista, você quer aprender um mecânico, muitas vezes as pessoas trabalham uma vida querendo fazer uma outra coisa, mas não têm a oportunidade de parar para poder estudar, para voltar a fazer aquilo que queria, né? Então é muito difícil isso. Mas depois que você aposenta, você tem esse tempo para se dedicar. Então, você pode e deve dormir muito bem, em torno de 7 horinhas. Tá, tudo bem, tem gente que dorme 6 horas, já está super bem, mas tem gente que dorme 10 horas para estar super bem. Uma média é de 7 a 8 horas. Para que isso? Para que a atividade cerebral se recupere, que ela se restabeleça daquele dia que você passou estudando ou tentando aprender algo novo. Então é durante esse ciclo do sono que se consolida o aprendizado novo que você quer. Se você está aprendendo uma nova língua, se você tem vontade de viajar para um determinado país, está aprendendo, sei lá, italiano, inglês. Esse aprendizado diário, ele se consolida durante o ciclo da noite. Então dormir é fundamental para o cérebro aprender o algo novo que você deseja, tá? Fora isso, a recuperação física também acontece durante o ciclo da noite. Uma noite bem dormida, você deveria, portanto, ter aquela condição de sono, aquela sensação de sono reparador, acordar bem e descansado pela manhã. Então, o sono é fundamental para a saúde humana, dentre, em média, 6 a 8 horas diárias, com sono de qualidade. Em relação ao sono, vale a pena chamar a atenção. Escuro absoluto. Escuro absoluto. Então você tem que fazer tipo 6, 7 horas, não sei que hora você dorme, mas 1 horinha antes, 1 hora e meia antes, você já tem que desligar tudo aquilo que tem luz. No seu quarto não deveria ter televisão, nem celular, nem nada. Nada de luz. Normalmente as pessoas atingem o estágio profundo do sono mais rapidamente quando dorme no escuro absoluto.
tá? Lembre-se disso. A outra coisa é a alimentação. É óbvio, a alimentação saudável é para todos nós, né? Mas aquela dieta considerada a dieta do Mediterrâneo, que tem muitos vegetais que são cozidos, né? Muitos frutos do mar. A gente aqui não está abrindo mão de nenhum tipo de alimento, mas tem aqueles que nós já sabemos que fazem mal e aqueles que a gente sabe que faz bem. Então a dieta é fundamental para manter um cérebro saudável. Uma coisa interessante em relação à dieta é cuidar com o carboidrato. Nós, de maneira geral, não precisamos de tanto carboidrato. Então, o idoso, menos ainda, tá? Então você pode diminuir a sua ingestão de carboidrato com certeza e não precisa ter tanto medo de comer um pouquinho de gordura e um pouquinho de proteína, tá? Isso você pode consultar um nutricionista, conversar sobre ele. Se você que está querendo aprender algo novo, até você pode pesquisar sobre o seu próprio corpo. Se você pesquisar artigos científicos no PubMed, no Google Acadêmico, você procurar no Cielo, são sites de busca que você pode, tudo isso que eu estou falando, se você acha lá, tá legal? Então, a alimentação é fundamental para você manter o seu estado de saúde. Frutas e verduras de qualidade, de preferência sem agrotóxicos, que tem um nível de toxicidade muitas vezes muito alto para o nosso corpo, que pode induzir algumas doenças com mais facilidade, tá? Mas isso poderia ser, até a dieta, poderia ser só um tópico para a gente tratar em relação à questão da saúde cerebral, tá? A questão da alimentação. Uma outra coisa legal é atividade física. Olha, a atividade física, ela já foi comprovada por estimular a liberação de algumas substâncias a nível cerebral, chamadas neurotrofinas. As neurotrofinas são estimulantes para neurônio e para glia, que mantém a saúde funcional dessas células do sistema nervoso. Não estou falando de atividade física de alto impacto, não precisa de nada disso, mas uma atividade física regular, aeróbica e não só aeróbica, também você pode fazer com alguma carga, claro que tudo isso com orientação médica, tudo direitinho, mas atividade física é fundamental para a saúde e não só do cérebro, mas do cérebro também. A gente às vezes pensa que, eu tenho que ir então para uma academia. Não necessariamente. Uma caminhada já pode já pode ter um resultado bem legal, né? Você pode fazer isso na sua casa, no quintal da sua casa. Andou, já está fazendo diferença, tá bom? Então, algum tipo de atividade física com regularidade, né? Muito bem. Fora isso, a questão que nós comentamos aqui, a saúde estar em dia. O que quer dizer isso? Olha, como é que está a sua pressão? Como é que está a sua glicose? São coisas que podem interferir o quê? Na sua saúde geral, mas também na sua saúde cerebral. Tá? Então, tem que estar sempre cuidando das suas condições cardíacas, ou seja, fazendo exames, marca. Eu sei que muitas vezes a nossa situação, quem não tem um plano de saúde específico, ele vai ter que ir no SUS, mas ele marca, você já marca, vai lá, marca e tal dia você vai lá e faz o exame. Não deixa de fazer alguns exames para você ver como é que está o teu estado geral, a sua saúde. Tem que estar em dia para você garantir que todo esse restante vai melhorar a atividade cerebral, tá? Muito bem. Fora isso aqui, tem outras coisas que são bem conhecidas. O cérebro gosta de desafio. Então desafie o seu cérebro com jogos, como xadrez. Tem gente que joga dominó, você só não pode fazer só isso. Mas jogar xadrez é excelente. Jogar dominó, jogar cartas, qualquer coisa que você tenha que pensar numa nova estratégia o tempo inteiro. O cérebro adora desafio. Aliás, uma das grandes diferenças que a gente tem em relação às crianças é exatamente isso. A criança está sempre procurando alguma coisa diferente, está sempre procurando uma coisa para aprender, um desafio novo. E a gente muitas vezes deixa isso de lado, tá bom? Então, essas seriam as dicas que nós estaríamos passando para você manter o seu cérebro saudável, mesmo quando estiver chegando na terceira idade ou dentro da terceira idade. Tá legal, pessoal? Essa é a nossa dica de hoje, ok?